Bem-vindos ao seminário Saúde Mental e Universidade Horizontes Pós-Pandemia da UF. Hoje nós trouxemos para vocês um relato de experiência que o tema é cognição social como estratégias metodológicas na disciplina de psicologia social no enfrentamento da pandemia por Covid-19. Os autores são Camila Chaves, Guilherme Baeta, João Vitor Furtado, Marina Gaivão, Matheus Félix e a orientadora e também professora da disciplina, a doutora Diana Ramos de Oliveira. Bom, primeiramente, por que falar de cognição social? Qual a relevância desse assunto no momento que a gente está? A pandemia do novo coronavírus mudou a rotina das pessoas e seus modos de trabalho. Esse contexto colocou em evidência a nossa cognição social, ou seja, como as pessoas compreendem umas às outras e a si próprias. Mas por que nós consideramos a experiência que a gente passou nessa matéria relevante para trazer para vocês? Bom, porque toda e qualquer cognição social envolve alguma forma de explicação sobre o evento ou as circunstâncias em que a pessoa está envolvida, o que exige a introdução de variáveis individuais, posicionais e contextuais. Bem, e nesse sentido, vamos relatar aqui uma experiência que nós, alunos da graduação na disciplina de Psicologia Social 2, do curso de Psicologia da Universidade Católica de Petrópolis, que foi ministrado pela professora doutora Diana Ramos de Oliveira no primeiro semestre de 2020, que foi o início da pandemia do coronavírus aqui no Brasil. A professora Diana partiu do princípio que o ser humano ele dispõe de uma série de dispositivos mentais, sendo crenças, valores, atitudes, estereótipos, preconceitos, metas, expectativas, entre outros, que dirigem o processamento da informação e o comportamento, e que durante essa pandemia estes processos tomaram outras proporções. E como uma maneira de apaziguar as emoções que foram experimentadas no primeiro momento da pandemia, com a questão do isolamento social, a entrada em sala de aula na modalidade remota e mediante a observação atenta da professora e das dificuldades observadas nos alunos diante de uma adaptação geral que vai desde o ambiente familiar ao profissional, seguido de desconfortos na saúde mental, a disciplina de psicologia social revelou-se fundamental para o atual cenário à nossa prática de sala de aula. Bem, como metodologia, não somente a professora Diana, mas como todos os outros professores, tiveram que fazer adaptações para que a gente conseguisse encaixar dentro desse novo contexto de isolamento social. É, isso foi por meio de algumas ferramentas, como por exemplo as aulas através do Google Meets ou então pelo Zoom. Algumas técnicas que a professora Diana usou foi a produção de trabalhos, a participação ativa e rodas de conversa dos alunos em alguns trabalhos divididos em grupos. Um desses trabalhos que a gente vai trazer aqui para vocês, que foi passado pela professora Diana, os alunos foram convidados a produzirem um estudo sobre os desafios presentes durante a pandemia nos diversos grupos sociais. E isso não falando somente sobre a região serrana, que é onde fica a nossa faculdade, mas também em todo o território nacional. Em segundo lugar, os alunos apresentaram os temas que gostariam de trabalhar na atividade proposta, como vemos a seguir. O primeiro foi Covid-19 e percepção de cuidados a moradores de rua. O segundo, efeitos psicológicos oriundos da pandemia de Covid-19 nos trabalhadores autônomos. O terceiro, efeitos psicológicos do Covid-19 nos profissionais de saúde. E o quarto e último, o impacto do isolamento social decorrente da pandemia do Covid-19. Observa-se que, diante do evento da pandemia do novo coronavírus, os alunos optaram por temáticas e grupos sociais, valendo-se de variáveis psicossociais, servindo de referências para suas próprias experiências individuais do momento. Para realizar os trabalhos, os alunos criaram formulários no Google Forms e encaminharam para seus familiares e colegas preencherem. Aqui deixamos alguns exemplos de resultados dos trabalhos referentes a trabalhadores autônomos e moradores de rua. Por outra parte, como forma das estratégias metodológicas, tivemos a proposta do projeto da professora Diana Ramos, do Café Cognitivo, utilizando a roda de conversa em que os alunos, em grupo, pudessem discorrer sobre suas inquietações durante o isolamento social e os aspectos psicossociais que mais chamaram a atenção e tiveram impacto nas suas vidas.
Bem, os resultados mostraram que as mudanças na metodologia das aulas remotas permitiram aos alunos maior engajamento, melhor motivação sendo apresentada nos resultados em aula. A experiência da vivência, do isolamento social e a percepção social do conhecimento dos demais grupos sociais deu a passo produções e discussões que apaziguaram a apatia coletiva experimentada, assim como a possibilidade de expressar seus próprios desconfortos na saúde mental no primeiro momento do impacto da pandemia por Covid-19. Também esta experiência nos mostrou que, diante de uma situação estressante como a pandemia por Covid-19, em que nossa saúde mental ficou mais sensível, foi possível desenvolver tarefas acadêmicas que melhorem nossas interações, que pode garantir o ensino e contribuiu para que as estruturas e processos cognitivos pudessem ser trabalhados adequadamente no momento pandêmico. Agradecemos à professora doutora Diana Ramos de Oliveira, a todos os integrantes da turma 2020.1 de Psicologia Social da Universidade Católica de Petrópolis e ao grupo de pesquisa PropSIX, Processos Psicossociais e Cognição Social. Agradecemos ainda à UF pelo espaço cedido.